Olá, meus irmãos. Marcos Mello aqui, com mais um devocional para edificar a sua vida. O tema de hoje é: somos salvos de quê? Somos salvos de quê? Hoje, muitas pessoas, ou muitos cristãos, não têm ciência da salvação. Por que elas estão sendo salvas? Para que elas estão sendo salvas? O porquê delas serem salvas. Então, hoje eu vou tentar destrinchar esse conceito de salvação. O porquê somos salvos de quê? Somos salvos de Deus. Somos salvos de Deus. Da sua ira santa, do inferno. Então somos salvos, ou seja, da sua ira. A Bíblia nos ensina que somos salvos da ira de Deus. Em Romanos 5, versículo 9, está escrito: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa ira daqui, que está representada no texto, é a ira de Deus. É uma ira santa, é um dos atributos comunicáveis de Deus que compartilha conosco. Ou seja, a ira de Deus é uma ira sobre o pecado, sobre aquelas pessoas que andam no pecado. É saber que nós éramos filhos da desobediência e da ira. Assim, refere-se ao fato de que somos salvos da ira justa de Deus contra o pecado, já que a sua santidade exige justiça. A santidade de Deus exige justiça. E somente através de Cristo somos libertos do julgamento divino. Então, através de Cristo, temos a justificação, ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que lindo, né? Essa é a esperança do crente. Então, somos salvos de Deus, da ira de Deus. Em Efésios, capítulo 2, de versículo 1 ao 3, aqui está bem explícito. Paulo falando: ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Então, a justiça divina exige que o pecado seja punido, mas Jesus nos livra dessa condenação, nos traz a salvação. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Então, esse é um dos conceitos. Somos salvos por Deus. Antes éramos salvos de Deus, agora somos salvos por Deus. A salvação é uma obra completa de Deus em nossas vidas. Significa que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele, em sua graça e misericórdia, nos resgata da condenação eterna por meio do sacrifício de Cristo na cruz, concedendo-nos redenção e reconciliação com Ele. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Não somos salvos pelo nosso suor. Não somos. Somos salvos pelas obras do Pai, do Filho e do Santo Espírito.
do Deus triuno, a Trindade comprometida na salvação do homem. Somos salvos por cada sangue derramado na cruz do Calvário. Assim, somos salvos por Deus. Somos salvos da ira e do inferno, que é a segunda morte. O inferno é a segunda morte, a morte eterna. Somos salvos por meio de Cristo, o Filho de Deus que padeceu na cruz do Calvário para cumprir a boa e agradável vontade do Pai. Somente o sangue de Jesus nos traz a grande salvação. Por fim, somos salvos para Deus. Somos salvos para Deus. Indica que a finalidade da salvação é nos reconciliar com Deus. É nos tornarmos seus filhos, vivendo para a sua glória e desfrutando de um relacionamento eterno com Ele. Fomos salvos para viver para a glória de Deus, pois foste comprado por preço, e por isso glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Nossa vida agora pertence a Ele, pertence a Deus. E nosso propósito é adorá-lo e viver seguindo a sua vontade. É obedecer o que Ele requer de nós. Que sejamos santos, perfeitamente bons. Que nós podemos ter ciência da salvação. Então, a salvação nos livra do inferno, nos livra da ira de Deus. A salvação nos traz paz com Deus, nos traz gozo com Deus, nos traz reconciliação com Deus. E somos salvos para desfrutar de Deus eternamente. Que maravilha, né? Maravilha de nós termos esse privilégio, né? De um dia estaremos face a face com Deus e gozá-lo eternamente. Eternamente, irmãos. Essa é a minha maior esperança. A minha esperança não está aqui nessa terra, não está em bens materiais, nem em família. Está em Cristo Jesus. Que você possa ser edificado por essa palavra e que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.